Noivos que querem uma festa longa. Uhum. E às vezes pouco, assim, né? Isso não pensa no detalhe da comida, né? Não, gastronomia. assim, eu entendo que é um dia mega especial e que a gente quer curtir cada segundo, viver aquilo intensamente, e que isso dure o máximo possível. Um casamento indiano de vários dias. Não é? Porém, isso embute na carga horária de trabalho das pessoas, porque quem trabalha no pré-evento, na montagem, pode começar 4, 5, 6, depende do serviço. Banda chega bem cedo para montar equipamento. Sim. Aí temos pós-horário de convite, a gente classifica como transevento, né? Se você tiver 10 horas de transevento, você vai ter um custo pertinente a 10 horas. Em média, 5, 6 horas. O restante são horas adicionais. Então, verifique isso direitinho se essa é a sua atenção. Só que tem um outro detalhe. Se o horário de convite, por exemplo, é 16 horas, as pessoas normalmente vão sair de casa às 15. Então, saiu às 15, horário de convite é 16, para casar às 17. Terminou às 18. Já se passaram 4 horas. O estômago dessa pessoa tá como, né? Não, e o tempo de festa, 4 horas. Nossa. Aí tem 1h30 de coquetel, entrada dos noivos, mais 15 minutos a parte protocolar de agradecimentos, primeira dança, corte simbólico do bolo, inicia-se o jantar. Mais pelo menos 1 hora de jantar para abrir a pista. Aí você tem mais 3 horas de festa. Essa pessoa faz as contas: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 pra horas. pessoa, então assim, para a pessoa, para o convidado, isso também é cansativo. Claro que existem categorias, tem os mais idosos, tem quem tem criança, tem quem trabalhou durante o dia, correu para se arrumar e ir para a festa. Então, tudo isso tem que ser pesado e somado no tempo total do evento. Sim, com certeza. E é uma coisa que às vezes as noivas não pensam até dentro do horário de janta ou de almoço, né? Mas eu vou falar um pouco mais do de janta, que às vezes elas querem começar a cerimônia às 8 ou 9 e não param pra pensar que o convidado vai jantar meia-noite. E aí ela me contrata um cardápio de churrasco com carne e coisas mais pesadas que a pessoa vai... Você come um churrasco meia-noite, gente? Né? É indigesto, combina, né? Não, combina. Não Então, combina. Acho que outra coisa, falando da gastronomia ainda, que é legal pontuar, que são aquelas pessoas especiais. Sim. Né? Acho muito importante trazer, né? Porque eu vivi, né, isso num evento que a noiva até tinha pontuado que a criança tinha um tipo de alergia, tal, né, assim, mas que, enfim, ela pontuou, a criança tem alguma restrição alimentar lá. Ok. Então, assim, será que o espaço atende essa Tem essa preocupação. Tem essa preocupação igual nesse dia em específico. A nossa chefe foi até a mãe dessa criança perguntar qual que era o tipo, mesmo a noiva já, né, trazendo isso, ela esteve lá, teve o cuidado de ir até os pais, perguntar, e com essa percepção, ela viu que o que nós íamos entregar para aquela criança poderia prejudicar muito ela, entendeu? Então, porque a informação às vezes tem que ser muito clara, né? Então, assim, aí a gente teve que correr para fazer outra coisa, porque o grau dela de restrição poderia até matar ela. Sim. Então, assim, será que o espaço está apto a ter esse cuidado, a ter esse zelo com o seu convidado, né? Da chefe sair e ir lá, sabe? E acho que tudo isso faz a diferença, Sim, os veganos, intolerantes à lactose, diabéticos, alguém que acabou de sair de repente de uma cirurgia e precisa de uma alimentação especial. E até para facilitar o trabalho da equipe que previamente é orientada sobre isso, no caso quem vai trabalhar no salão, os garçons, olha, a mesa da felicidade ou a mesa 22,
ali nós temos convidados com necessidades especiais. Exatamente. Restrições alimentares. É muito, eu acho isso assim, de uma delicadeza, né? Com o convidado. E até com o bebê, sabe? Normalmente, ok, a mãe leva, mas poxa, é tão bonito chegar e a noiva ter se preocupado, ter tido esse carinho com uma papinha para criança. Nossa, eu tive uma madrinha uma vez, também você falando de bebê, que ela chegou toda daquela, né? Acho que foi numa sexta, eu não lembro o evento. Toda na correria, uma mãe nova, super bonita tal, e ela tinha uma filhinha pequenininha, bebê. Aí ela chegou, ela veio falar pra mim assim, ela falou, ai, me desculpa, eu tô até me sentindo tão mal por isso. Ela falou, mas eu passei me arrumando o dia, não sei o que, na correria. E a minha filha, eu tenho uma filha bebê, e ela precisa comer. Ela falou, ela já tá, eu não tenho nada pra oferecer pra minha filha. Será que você não poderia ver com o pessoal da cozinha se tivesse uma frutinha? Sim. Não sei o quê. Aí eu fui lá, conversei. Que bom. A gente deu, lembro, ofereceu uma banana, uma fruta pra ela. E aí a chefe fez uma sopinha de legumes pra oferecer pra aquela criança. Que querida. Que querida. Então você vê. Então, e esses detalhes, ninguém vê, assim, ninguém se preocupa, eu digo, né? Ah, mas eu vou contar uma coisa agora. Conta. Porque eu sou mãe de pet e eu defendo a papinha das crianças, mas defendo os cachorros e gatos também, né? A gente teve um casal que trouxe o cachorro deles, que era como um filho, na degustação. E eles não só colocaram um potinho de água pro cachorro beber durante a degustação, como fizeram um biscoito na cozinha para o cachorro. Gente, você imagina como eu fiquei? Nossa. Na hora que ele chegou, que tava o potinho de água, o biscoitinho. Que delicadeza, no né? dia da Que degustação. Cuidado, né? O Gente. zelo. Sim, a atenção ao detalhe. Olha, Faz eu falo, muita diferença. se alguém desse um biscoito pro meu cachorro, onde é que eu assino? Me mostra aqui, moça, por favor. Mas esse cuidado com todos, né? Sim. Pensar em todos. Isso é muito importante. E crucial, documentação, gente. Eu já li contratos, para vocês terem. Tive uma situação recente, em dezembro. A mãe de um noivo, já casei um filho há 10 anos atrás. Ela me ligou, olha, fulano fechou em tal espaço. Falei, quando? Tal dia. Falei, não, é um grupo de respeito, tal. Mas manda o contrato para eu ver. E esse casamento vai acontecer em 2024. E nesse contrato não constava, por exemplo, o valor de alimentação do staff, porque nós precisamos, né? A gente não tem um fiozinho para colocar ali na tomada e carregar. A gente precisa se alimentar. Sim. E não tinha a questão de um evento será, né, ao ar livre. Mas, gente, eu já trabalhei em fevereiro, no sábado de carnaval, com 17 graus de chuva, usando roupa que eu uso em agosto. E já tive um casamento em agosto com 31 graus. Exato. Então, assim, a gente Porque tem uma ideia. Não dá E pra outra coisa, prever, pode não chover, mas o sol muito forte incomoda as pessoas. O vento incomoda as pessoas. Sim. Você tem que pensar O em vento todos esses na detalhes. praia, né? Acho que deve ter muito essa questão do caso do mar. E mesmo às né? vezes tem essas frentes frias que acontecem de uma hora para nada. outra. Verdade. E assim, você tem que se preocupar Tem com que ter isso. E outro estar plano. em contrato, né? Documentado, não só de Sim. boca. E assim, qual é o plano B? Tem custo? Qual é o custo? Por quê? Porque até 2024 Tá incluído, teremos né? 24 meses. Os 12 primeiros meses vão ser destinados a pagar gastronomia, espaço, decoração. E nos outros 12 meses o casal vai se programar para pagar o restante. Aí chega 3 meses antes da data, você vai ter surpresas. Falta e você não se isso, preparou para falta isso. aquilo. E outra coisa, não é um planejamento só para um evento. É uma nova residência e uma lua de mel. São 3 orçamentos. Um alto investimento financeiro e emocional, que chega às vésperas e o casal de repente fica frustrado e assim, mas como? Então, essa questão contratual de transparência,
Sim. Do detalhe, do detalhe, do detalhe. Existem direitos e deveres, né? Você tem o dever de pagar direitinho, conforme for acordado, mas você tem o direito de ambos os lados, porque um bom negócio é um bom negócio para os dois, todos, de né? estar certinho. Olha, Sim. se porventura alguém se exceder na bebida e se jogar e quebrar algo, você vai se responsabilizar por isso. Sim. Mas tem E a que via isso de fique mão claro, dupla. né, também, né? Exatamente. Caso o meu convidado não seja bem servido, eu também vou ter essa restituição, ou as cláusulas são apenas impositivas Ao casal, né? ao cliente. casal, exatamente. Uma coisa que seja justa. Eu comento Sim. muito quando é, por exemplo, o pacote completo no sistema que, por exemplo, o Recanto trabalha, né? Precisa ter um descritivo de cada item. Então não pode ter na primeira folha, tá incluso Sim. o DJ, a decoração, tá. O que o O DJ que faz? contempla, né? Cada Sim. item. O que a decoração tem incluso. É que é igual o DJ, né? O exemplo, né? Aqui. Ele faz a cerimônia, né? Se caso não tenha orquestra, e faz a parte do evento, jantar, coquetel, recepção e tal. Toda a parte. Isso tem que estar especificado. Exato. Sim, né? Não pode só estar lá, DJ, porque aí vamos supor que essa noiva lá na frente, né? Sei lá. DJ, se só for pra pista. se agir de má fé, não, é só na pista. Aí pronto, mas ela vai ficar sem a cerimônia. Precisa estar detalhado, né? Estar tudo muito detalhado. Na decoração, eu não sei muito que você entra também na decoração ou no salão, mas os itens de mesa. Então, assim, poucas noivas observam se no contrato tá incluso que tá o prato, o talher, qual Suplá, tipo de talher, qual Ou tipo toalha, de taça. taça. Né? Porque aí, se ela não pode reclamar se depois colocar um copo de acrílico e um guardanapo de papel, não tá no Não contrato. tá, exatamente. Não Como tá é que você vai especificado. cobrar? E a dobra do guardanapo. Tudo. Então, ter esse descritivo, né? Faz a diferença, certinha. né? Sim. Não, Tem que ter, e dá né? respaldo, né? Com Você vai certeza. é mais tranquila. Com certeza. E Pode falar, Tati. tem uma coisa que eu digo a minha frase é sempre a mesma. Gente, isso é chato pagar. Caso você precise pagar e o espaço não contemple, mas é que nem seguro de carro. É pagar e rezar para não usar, Não que é o usar. gerador. Sim. Nossa, esse ponto é crucial, né, Porque gente? sem gerador, Gerador você não tem nada. Você não tem luz, você não tem som, você não tem não tem fritadeira, evento, você não tem né? bebida Não tem- gelada. não tem música. E evento não tem ensaio e nem dia seguinte para fazer de novo. Exatamente. Então, um espaço que facilita a vida da noiva e facilita a minha também, Sim. que oferece esse conjunto de serviços, tempo a menos que se perde buscando, ficar tudo muito mais prático. E uma cláusula a se observar do gerador, se tem ou não taxa de ativação. Porque às vezes fica isso um pouco no ar com né? o casal. Então, Tem gerador. gerador. Legal. Olha, acabou a luz, usou, então agora você tem que pagar. Pra viu? poder usar. Sim, ligou o Ter gerador. tem. Mas se usar, você vai ter que pagar? Como assim? É meio que... Eu acho trágico, né? A Trágico. pessoa já ficou sem luz, ainda vai Mas gastar você me dinheiro. falou que tem gerador já no espaço? O que acontece? As pessoas não têm obrigação de saber a diferença de um stand-by para um ligado. Então, Mas- o stand-by custou R$2.000, está embutido. Agora, se ligar, você vai pagar R$350 a hora que ele estiver estiver sendo usado. sendo usado. Mas isso tem que ser falado. Claro, documentado. Documentado. Mais que Contrato. falo, documentado. E muitas vezes... Fica entre linhas, fica entre né? linhas. A pessoa entende de E uma eu acho de que uma forma. outro fator ainda, quando o espaço oferece a parte do gerador, tudo que tem, né? Que eu acho que deveria todos, né, Paty, ter a questão do gerador. Nossa, gente. Não ter que, enfim, o casal se preocupar com isso. Eu acho que a manutenção, É verdade. né, desse gerador. Como que funciona? Como que funciona. Perguntar, né? Se o gerador que eu contratei der problema, qual que é o plano K? Como que é? K14? J25, Z1. Qual é o plano? Porque é realidade. Ela pode contratar São um gerador muitos detalhes. e o gerador der problema. São Em muitos detalhes. áreas rurais, gente, é muito comum você ter uma oscilação de oscilação energia. da parte elétrica. Então, até se a noiva vai se arrumar no espaço e tem
10 secadores ligados com as madrinhas Cai. se arrumando junto, não aguenta. Cai. Aí o que acontece? Desde o momento do pré-evento, o gerador já é ligado para que aguente, porque a parte elétrica acaba não tendo. E o gerador tem que ver também, gente, a potência dele. Eu só pensei, quando você estava falando, eu estava pensando. Ele vai aguentar a estrutura que o evento propõe? Até explicando aos Entendeu? casais, a potência são os kVAs. Sim. Ele tem 50 kVAs, 70 kVAs. Eu trabalhei numa casa que ele tinha um gerador para a parte de climatização, o ar-condicionado, e outro para a parte elétrica, fritadeira. E o casal contratou uma banda com painel de LED que demandava muita energia. Um outro gerador. Moral da história. Na semana do evento, eles tiveram que contratar um outro gerador para dar suporte àqueles outros 2. Nossa, tá vendo? Então eram R$2.000 que não estavam previstos. Não, e ainda bem que conseguiu ver antes isso. Sim. Porque eu já ouvi muitos casos que isso é tipo durante o evento, né? Então, não estava previsto, mas pelo menos... E a hora que terminou o evento, de vez de você levar só aquela emoção, né, aquela felicidade, chega uma continha para você acertar que você tem 3 dias no máximo. Você está viajando no dia seguinte. Não é o que eles querem, com certeza. Né? Por isso que o plano JK, M25, Z2, todos eles se fazem muito importantes. Trabalhar de uma forma, né, preventiva para evitar esses dissabores. Sim. Você comentou agora uma coisa também sobre climatização. Eu quero puxar um gancho disso, mas só concluindo sobre contrato. Acho que é muito importante também saber qual é o valor do convidado excedente. Então, no dia da minha festa, passou ali 10, 15, 20 convidados. Importante. Quais são as regras, né? Existe multa? Eu pago por pessoa? Eu tenho uma limitação, né? Porque, por exemplo, aqui a gente tem pacotes que são só até 100. Então, não pode passar de 100. Não é uma opção passar de 100. A noiva fica muito ciente disso. Que é o formato mini, né? Uma festa maior, então quais são as regras? Critério de crianças. Isso muda de acordo com o espaço. Sim. Então, não pense que você escutou em um lugar que a criança até 7 anos é isenta, regra, né? que é uma regra. Sim. Não. Cada espaço tem a sua, né? Exato. Sim. Quantas crianças são isentas? Aí você comentou sobre alimentação de staff, mas qual que é o critério do staff na lista também, né? Conta na lista, não conta? Faz parte, não faz? Os noivos contam na lista ou não? São regras bem diferentes de um espaço para o outro, porque tem espaço que até 6 anos não cobra, tem espaço que de 7 a 9 cobra 50%, tem espaço que vai até 12 anos. Staff, às vezes liberam, por exemplo, 10 pessoas, porque acaba entrando na quebra dos convidados que não vieram. Cada convidado vale 2 staffs, porque já que ele é 50%, então faltou um convidado. Eu vou fazer esse acerto depois. E outra coisa, né? Até falando desse contrato que eu comentei, que tinha uma série de coisas para ser vistas, justamente isso. Hoje, o menu é R$220. Em 2024, qual vai ser o percentual de excedente se eu quiser aumentar a minha lista? Sim. Eu fechei em 150 convidados. Eu tenho mais 15. Eu vou pagar 220... Ou eu vou pagar da tabela vigente, né? Exatamente. É pelo IGPM, mas o índice dele é pertinente ao aumento dos insumos, porque a gente vai no supermercado e assim, eu me recordo que um leite moça antes da pandemia era R$4. A semana passada eu via R$9,90. Exato. Nossa. E até se o próprio contrato, de uma maneira geral, tem algum tipo de correção ou reajuste, né? Então, tô fechando para 2 anos. Então, esse valor que ele tá fechando é o real. Ou ele vai sofrendo correções, porque também tem os 2 tipos de forma de fechamento, né? Dentro que é dos trabalhado, eventos. né?
Taxa de rolha, é importante perguntar, para quem não sabe, né? A taxa de rolha é quando você quer trazer bebidas de fora, vinho, uísque, espumante, e o espaço pode cobrar pela quantidade de garrafas que vai ser servido, ou cobrar um garçom para que faça esse serviço. Ou às vezes não é permitido, tem que contratar com buffet, então e tem detalhe, que perguntar. Se o espaço tem copos, taças Para adequados. Para essas bebidas. Porque Exato. senão você tem que locar a parte também. Então, uma flute vai pagar R$2. Ai, olha, o licor vai ser copinho de chocolate ou vai ser copinho em vidro? Sim. Tem quantos na casa? A demanda vai ser pertinente ao número de convidados? Agora, eu quero fazer uma pergunta. Eu nem sei onde a gente vai parar com esse assunto, mas será que as noivas ainda acham que elas não precisam de uma assessora depois de tudo isso? Que elas vão dar conta de tudo, né? Gente, vocês precisam de ajuda. Sim. Então, assim, vocês precisam. É muita coisa, são muitos detalhes. Sério, vocês vão ficar andando assim, ó, com o papelzinho debaixo do braço, fazendo as visitas? Não vão. É a visão, né, gente, do negócio. Eu digo assim, tem que curtir, né? Eu dou uma pincelada geral numa primeira reunião, um panorama de todos os produtos e serviços pertinentes. E eu indico, recomendo e eu aconselho, mas eu não mando nada. Quem decide é o casal, a mãe da debutante, o aniversariante, enfim. Agora, eu juro para vocês, se eu jorrar todo o meu conhecimento de cada quesito, a gente passa a semana, no mínimo, sem dormir, conversando. Porque é uma gama de informação muito grande. Então, é aquela pincelada geral para se ter uma noção de como a coisa é séria, meticulosa. E cada quesito que vai... chegando o seu momento de contratação, aí nós vamos especificando. Há quanto tempo, mais ou menos, estamos conversando sobre o quesito espaço, que claro que embute gastronomia, decoração, manutenção. Né? Mas que é o primeiro passo. Olha quantas coisas englobam tudo que vem depois, né? É muito complexo, Por isso que a gente só vivendo real para ter essa complexidade de como é necessário, se faz necessário uma pessoa ali para te auxiliar, para te conduzir nesse momento que é tão especial, né? Sim. Então, e o que eu digo assim, um bom profissional, um bom assessor, ele vai maximizar o seu tempo, minimizar os seus custos, evitar os seus erros e te trazer tranquilidade no grande dia, para que você aproveite desde a hora que você abriu os olhos. Aí eu te pergunto, gente, será que é caro isso? Não tem preço. Exato. Aí agora isso não tem preço, então, mas existem pessoas, infelizmente, que buscam preço e não valor. Sim. Não veem o valor disso e às vezes, infelizmente, tem que sentir na pele, ter a dificuldade viver, né, de ver e não teve ensaio e nem dia seguinte mais uma vez para fazer de novo. É o que vai ficar. Acaba acontecendo. E fazendo escolhas erradas, né? E se frustrando. Esses são os problemas, assim, né? Da mesma maneira que a Vânia comentou, olha, não são todos os casais que de repente vão sentir a afinidade com um recanto. Eu digo a mesma coisa, assim. Muito verdade. A noiva, o casal, eles têm que sentir essa segurança. Porque ele vai encontrar o que ele precisa. E é imensurável o número de mensagens que a gente tem conversando, tirando dúvidas, orientando, levando para o caminho certo. Porque você pode ter os melhores marinheiros, mas se você não tiver um bom comandante, o barco afunda. É muito verdade. Meninas, tem algo a mais que vocês gostariam de pontuar? Prometo que pode ser o último. Que eu tô aqui, martelando pra eu não esquecer. Climatização. Aí eu acho que da minha parte é o último ponto. A Paty citou isso e aí me veio essa recordação. Que é um fator importante na hora da escolha. Você pensar, a gente comentou sobre clima, sobre horário, mas qual é o tipo de climatização que esse espaço oferece. Né? Então, a gente tá falando assim, o sonho de muitos casais hoje em dia é casamento ao ar livre. Ai, que lindo, né?
na revista é lindo, no blog é lindo, né? No YouTube, no Instagram. Mas e na realidade? Ela pensa que, por exemplo, pode fazer muito calor, as pessoas no ar livre elas não têm uma climatização, ou muito frio. A chuva é o ponto que todo mundo pensa. Não quer, Ninguém pensa nos mosquitinhos. É verdade. Ninguém pensa, né? Ah, não, mas então, se chover, eu vou colocar uma cobertura. E as laterais? Porque vai pingar e respingar, vento, né? não é? Vento. Então, tudo E a sensação isso... térmica do calor de você estar, né, Derretendo. também se sentir Maquiada. colando. Sim. Derretendo. Ou o inverso disso, um espaço muito fechado e que não tenha uma boa climatização ou Uma janelas, circulação, né, de ar. não tem circulação. Você vai colocar todo mundo lá num forninho, né? Uhum. Então vai virar também o oposto disso. Então eu acho que a climatização é um ponto que muitos casais ignoram. Eles realmente Nem não pensam. prestam atenção Eles nisso. passam e falam, nossa, se acaba que eles visitam num dia de frio ou de chuva, e aí eles pensam nisso, porque eles estão vivenciando aquele momento. Vendo, né? Mas se eles vão num dia lindo, gostoso, maravilhoso, dão aquela sorte, eles não estão nem pensando como que pode ser, né, o oposto daquilo. Então acho que isso tem que essencial. colocar, anotar na lista, no checklist. Tanto pro frio quanto Como pro pro calor. calor. As Exato. duas Ambos. questões É. a gente tem aí problemas, né? Sim, A sim. se pontuar. Então Sim. precisa ficar atento, né? Sim. Eu acho que, assim, de tudo que a gente falou, esses são os pontos principais. Sim. E bem completos, né? Sempre Sim. tem algumas coisas extras que a gente vai lembrando. Mas, no geral, eu acho que, assim, elas precisam ter cuidado, né? Avaliar com calma, não tomar decisões Precipitadas. pressionadas e precipitadas. Né? Então, aquela pressão, gente, nada se faz sobre pressão. Eu tenho que resolver, eu não tenho tempo. Aí você tem que dar a resposta hoje. Não vou dar hoje. Eu vou dar a resposta amanhã ou daqui uma semana. Eu vou falar só mais uma coisa, tá? Juro que é a última coisa. Gente, é muito ruim, na minha opinião, você ter um atendimento comercial com pressão. Ai, é péssimo, não é ruim. Acho que é péssimo. Os casais se sentem mal, isso é muito horrível. E outra coisa, fechou, essa pessoa que estava ali te mimando, te agradando, ela desaparece. Uhum. Eu até compreendo que algumas casas setorizam, né, a parte Tem um comercial, processo, a parte de produção pré-evento e a parte de produção no dia do evento. Mas não perde o vínculo, sabe? Passa a ser uma coisa, inclusive, não só comercial, afetiva também. É um momento ímpar da sua vida, seja um casamento, uma Sim. bodas, né, uma virada de década. E você se sentir somente mais um É. e não tipo casal Não, X e Y. Sim. Isso é muito, assim, na minha percepção de vida, eu não consigo, eu não ia me sentir satisfeita, feliz, Sim. né? Pergunte, quem é que vai dar o andamento pós assinatura de contrato? Sim. Uhum. Como é que funciona isso? Porque os casais, os clientes, eles não têm essa visibilidade. Sim, Então, não tem. ponto chave, porque vai ser a pessoa que vai te socorrer naquilo que você vai precisar, tiver dúvida. E agora, nessa pandemia, mais ainda, né? Acho que essa questão que você tá falando, acho que se faz presente, né? Porque precisou, né, muito dessa questão de falar com esse contato, né? Sim, de dar um retorno. Um E quantas respaldo, noivas... Eu tive noiva com né? 6 datas. Nossa. Quando eu tenho um acolhimento, né? A Aí coisa fica acontece. mais tranquilo, né? Agora imagina se ela não tem esse respaldo, E né? um bom trabalho, seja ele qual for, porque ele é uma semeadura. Então, o amanhã, a indicação, ela vai ser Pra automática, vida, né? Se você realmente teve um trabalho sério, respeitoso e que trouxe felicidade. Eu acho que é muito você planta o que você, né?
Sim, vai colher. Vai colher. Então, Exatamente. acho que Colhe do plano. colhe que planta. Então, vai ser, o resultado não tem como ser diferente, né? Com certeza. Sim, com É certeza. verdade. Bom, Mais mas algum um livro, assunto? né? Acho que a gente pode então publicar esse A livro. gente pontuar. Livro, Fatores Importantes para o DMP. Mas são cruciais, né, gente? Que é uma São lista cruciais. importante de se pensar, de seguir, de não tentar fazer sozinha, né? Ou sozinho. Sim. E buscar informações e referências. buscar. Sim, bons É. profissionais. Isso vai fazer toda a diferença. Meninas, muito obrigada. Eu que Amei o agradeço. bate-papo, foi incrível. Bom, espero que você aí também tenha gostado. Gente, é incrível, não perca, o conteúdo tá riquíssimo. E até o próximo. Beijo. Tchau, tchau.